Inaugurando, hein? Fiquei até com medo agora. Mas amém. Tem que durar 15 anos. Vamos botar uns 25, 30? Acho melhor, né? Pelo valor. Vamos jogar lá para o alto. 15 ainda é muito pouco. Vamos botar muito lá para o alto. Amém? Amém. Bom dia. Bom dia a cada um que está aqui, quem está em casa. É com muito temor o Senhor que eu estou aqui, né? Inclusive é o tema da palavra, temor ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom? Amém. O Senhor é bom. O Senhor escolhe pessoas simples para estar aqui como eu. E o Senhor me escolheu e eu sou grata a Ele por isso, né? Em mim não existe capacidade nenhuma de falar a palavra dEle, mas Ele é aquele quem capacita, Ele é quem nos impulsiona. E para isso eu fui chamada. Eu fui chamada para falar e fazer a vontade dEle, independente se é num púlpito ou se é no meu dia a dia, na minha rotina. Eu fui chamada para falar dEle, independente se eu estou falando ou se eu estou agindo. Eu fui chamada para honrá-lo. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que tem que, em nós, gerar confronto. Eu sempre, quando eu estou sentada aí, eu procuro a pessoa que está falando, eu procuro alguma coisa que aquela pessoa falou que vai mexer dentro do meu coração. Porque a palavra tem que gerar em nós confronto. A palavra tem que gerar em nós que a gente olhe para nós mesmos e fale, ei, estou errando alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa. A palavra não pode ser, ai, que palavra bonita. Ai, que pessoa que fala bem. Não, a palavra tem que gerar em nós confronto. Porque a palavra de Deus é aquela que separa junta e medula. Se a palavra de Deus separa juntas e medulas, alma e espírito, o que ela pode fazer dentro de nós? Muito mais que isso. Então que hoje, nessa manhã, você esteja apto a ouvir a palavra de Deus e deixar ela confrontar o seu coração. Confrontar a tua alma, confrontar os teus desejos, sua mente, suas vontades. E você olhar para você mesmo e falar assim, epa, falta-me alguma coisa. Me falta mudar isso. Me falta mudar aquilo. Me falta acertar isso aqui. E o tema dessa palavra é temor do Senhor. Às vezes eu observo que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, seja ela qual for no Brasil, a gente ainda tem falado pouco sobre isso. Temor. Eu fui uma criança que cresci no meio de pessoas mais velhas. Eu estava num grupo de vida da irmã Elizabeth, da irmã Maria Duarte. Eu estava lá. Eu ouvi sobre isso todas as vezes que eu estava lá. E eu tinha isso muito forte no meu coração. Temer a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus. A irmã Maria Duarte falava isso incessantemente. De cuidado com Deus, cuidado com o nome de Deus. E eu fui essa criança que crescia assim e eu quero passar isso adiante. E foi para isso que eu fui chamada, para passar o que eu aprendi. E o que Deus ainda está me ensinando. Mas antes de falar sobre o temor, eu quero ler com vocês Isaías 40. Vocês podem abrir comigo? Por favor. Eu quero ler a partir do verso 12. Esse Isaías 40 é um capítulo que fala muito sobre a esperança, mas eu acho muito interessante essa parte aqui a partir do 12, porque Deus coloca a gente no nosso devido lugar. Eu gosto muito quando Deus me bota no meu lugar. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto quando Deus me bota no lugar. Quando eu reclamo, Ele fala, sou eu quem mando. E Ele fala assim, ó. Quem mediu as águas na concha da mão ou no palmo definiu limites dos céus?
Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor e o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o conhecimento da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sopra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais que lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com imagem que artesão funde e que o ouvires cobre com ouro e para que a moeda corrente de prata? Ou com ídolos do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, não ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E se assentam no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos? Ele estende os céus como um forro e arma com uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham como um redemoinho. Os leva como palha. Até aqui. Aqui a gente está entendendo um pouquinho sobre quem é Deus. E aí eu passo a pensar quem é Deus. Ele está falando aqui, você mediu a terra? Você pegou a terra e mediu onde vai ficar a água, o tamanho da terra? Você fez esses pesos? Porque eu fiz. Você sabe como a terra foi fundada? Eu sei, porque eu fiz. Você sabe como quem está sentado no alto sublime trono? Porque eu estou. E é esse Deus que você está sentado aqui, que você glorificou durante os louvores, é esse Deus que você serve. É esse Deus a quem temer. É esse Deus que para Ele nós somos como gafanhotos. Mas eu quero ler agora em Isaías 57. Abra comigo, por favor. Isaías 57, 15. Antes de iniciar a palavra, eu quero ler esses dois capítulos. O 15. E ele fala assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um coração humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Esse Deus grandioso, que fez a terra com a mão, que Ele pensou, Ele imaginou, Ele separou a água, Ele fez os animais, Ele também habita num coração contrito. Um coração que está apto a olhar para dentro e mudar. Um coração que olha para dentro e se quebranta. Um coração que está apto a ser quebrantado diariamente. Não um coração que acha que já melhorou tudo. Um coração contrito. E aí sim, eu quero entrar no tema dessa mensagem. Temor. Entendemos que Deus é grande, que Ele está no alto e sublime trono. E como temos trabalhado esse Deus no nosso dia a dia? Vamos orar antes para a gente começar a palavra? Amém, Pai. Paizinho, obrigada por esse dia, por essa manhã.
Obrigada por cada um sentado aqui, ó Pai, porque estamos aptos e disponíveis a te honrar. Aptos e disponíveis a fazer essa palavra viva, não somente aqui na tua igreja, mas ao sair daqui, fazer ela viva, transformando, ajudando outras pessoas, amando. Então, Senhor, fala conosco, nos orienta, nos instrui, nos mostra onde precisamos acertar, melhorar, porque queremos sim honrar o Teu nome no nosso dia a dia, fazer a Tua vontade no nosso dia a dia, e que o Teu nome, e somente o Teu nome seja engrandecido. Que, Senhor, de mim não saia nada, e somente de Ti. Que o alto e sublime trono hoje, Senhor, o Senhor está, o Senhor olhe para nós e ache graça em nossos corações, ache graça em nossas vidas, e que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, amém. O temor. E aí, como eu falei que eu era uma criança, eu sou de uma geração, e essa palavra é uma palavra que eu falei um pouco dela na juventude, falei de outro modo, de outro jeito, com outra fala, óbvio. Mas falei dela na juventude também, porque temos que aprender a ter temor. Mas eu sou de uma geração que a gente tinha um pouquinho de medo de Deus. Sei se você, na sua geração, eu tenho 35 anos e eu ainda peguei uma época onde as pessoas tinham medo de Deus, um pouquinho assim. A gente tinha um medo, a gente tinha... Eu lembro, eu não sei se eu já falei aqui, mas na juventude com certeza, eu lembro que quando eu estava na escolinha, que eu vi que eu não tinha mais para onde correr, que eu ia para a igreja, que não ia poder mais ficar na escolinha, eu falava assim, meu Deus, agora eu tenho que ser responsável por mim mesma. Eu tinha medo disso, responsável dos meus problemas, dos meus pecados. Eu tinha essa preocupação, eu tinha receio. Então eu tinha cuidado. Eu sou de uma geração, e hoje a gente não vê mais isso, eu sou de uma geração que se o pastor virasse para você e falasse assim, ei, você fez alguma coisa, você está sentado no banco. Eu sou de uma geração que isso machucava a gente, doía. Se alguém me botasse no banco, acabava com a minha vida aquilo. Eu sou de uma geração que eu tinha receio de fazer alguma coisa errada. E hoje a gente está numa geração que as pessoas não têm nem um pouco mais de medo de Deus. Não sei se você observa isso, mas eu observo. A igreja tem pregado sobre o amor. Então estamos conhecendo um Deus de amor. Estamos conhecendo um Deus que ama. Um Deus que está de braços abertos para você. Sim, Ele é esse Deus. Mas Ele é o Deus Santo. A dificuldade da igreja atual, e se a gente não perceber, nós que estamos na igreja há um bom tempo, também estamos entrando nesse mesmo lugar de achar que as coisas são normais. As pessoas não têm mais esse medo, esse receio. Se eu falar, se o pastor falar, ó, você errou, você está sentado no banco, a pessoa até vibra. Ai, vou descansar, graças a Deus. Não aguento mais. Foi até bom. Foi coisa de Deus. Que bênção. Que bênção me botarem no banco porque eu errei. Hoje, e não estou falando de jovem, tá? Estou falando de todos. Porque às vezes a gente é líder de jovens, as pessoas acham que a gente, estou falando de jovem. Não, estou falando de todo mundo. Estou falando de todo mundo. Hoje as pessoas erram e sentam, oram, choram, levantam a mão e nem por um momento dentro dessa oração falou, perdão. Porque acha que isso não é erro. É dia a dia. E o Senhor me chamou hoje. E Ele queimava no meu coração. Eu falei, Senhor, eu já preguei essa palavra na juventude. Eu não vou falar de novo.
Eu tive que falar. Fui obrigada a falar por ele. Tema o Senhor. E a gente entende que temer ao Senhor são atitudes e comportamentos de quem bota a palavra de Deus em prática. Temer ao Senhor não é medo de Deus, mas é uma linha bem tênue do medo. Sabe, um filho que apanha de um pai, um filho que é agredido pelo pai, aquele filho que é agredido mesmo, virou a cabeça torta e já leva um tapa, machucam ele. Esse filho tem medo, né? Concorda comigo? Esse filho tem medo do pai, ele não vai falar nada para o pai dele. Mas um filho amado, um filho cuidado, um filho que é tratado com carinho. Se o pai fala alguma coisa com ele, não era para ter feito isso mesmo. Eu desobedeci meu pai. Não é? Quando você fala com seu filho, eu falar pela minha, que é pequena, às vezes eu falo alguma coisa com ela que ela sabe que ela fez besteira. E em 2 segundos ela... E aos prantos, parece que eu falei uma coisa absurda. Eu nem falei, eu falei, Elisa. Aí ela... Eu nem falei nada, só falei, Elisa. Então, um filho que é agredido, ele vai ter medo. Mas você agora, você já foi agredido por Deus? Pela tua igreja? Deus te ama tanto, Deus trata com tanto amor, com tanto cuidado. Aí temos que ter esse respeito. E aí, Deus vem e fala assim, ó, vou falar com pai e mãe. O filho, hoje, vira para você, pai, pelo amor de Deus, você não entende nada, você não sabe de nada. O que você fala para o seu filho? Jeito de falar comigo é esse. Tá achando que é? São seus coleguinhas da rua? É assim que vocês falam? Isso é papo de mãe e de pai. Todo mãe e pai fala isso. Não fala, não? Tá todo mundo rindo, mas fala. Você está achando o quê? Você está na rua com seus coleguinhas? Não está, não. Aqui é diferente. Me respeita. Me respeita que eu sou sua mãe. Me respeita que eu sou seu pai. Vai ficar no seu canto lá. Não quero papo, não. Não é assim? Mas hoje Deus está falando com a gente assim também. Você está achando o quê? Eu estou lá no Alto Suburbilitono, eu fiz tudo, fiz a terra, fiz tudo. Você está achando que pode entrar, tratar a minha casa, tratar as minhas coisas de qualquer jeito? Pode não. Pode não. Temer é respeito. Temer é respeito. Temer é respeitar o nome do Senhor. Respeitar a face do Senhor. Respeitar quem Ele é. As pessoas não querem mais saber de Deus, porque conheceu a Deus pelos nossos erros. O mundo conhece a Deus pelos erros dos cristãos, porque não o temeram. Vai lá fora. Com crente eu não faço acordo, não. Com crente, eu faço acordo com qualquer um. Com crente eu não faço acordo. É crente, hein? Tá passando a perna no patrão. É crente, hein? Por quê? Porque a igreja perdeu o temor. Esqueceu que tem que honrar. E eu represento o nome do Senhor. Logo eu representando, eu tenho que olhar as minhas atitudes todos os dias. O meu andar tem que ser diferente. O meu falar tem que ser diferente. O meu amor tem que ser diferente. Temer ao Senhor é respeitar a sua face, respeitar a tua santidade. Lá em 1 Coríntios 6,19, não precisa vir, fala: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês não são qualquer coisa, são um templo do Senhor, e na palavra de Deus fala que o templo do Senhor flui o rio de vida. Mas se você não está se importando com esse templo, você não está ligando desse templo, você está agindo como fariseus, que simplesmente não ligavam para o templo do Senhor, agiam de qualquer modo. Eu sou templo do Senhor. Não posso agir de qualquer jeito. Não posso olhar de qualquer jeito. Não posso falar de qualquer jeito. A gente tem que entender que Deus, santo, que merece o temor, o respeito, não tolera o pecado. Ele entende como eu sou. Ele entende. Mas ele não tolera quando você permanece no seu pecado. Ele entende as suas dificuldades. Ele entende seu coração. Ele sabe que a gente é pecaminoso. Ele fala, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Ele conhece quem a gente é. Mas ele também ama um coração pronto a mudar. Contrito. Ele habita em corações contritos. Deus não tolera o pecado. Na palavra de Deus fala em Provérbios 8:13 que temer o Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer a Deus é odiar o mal. Temer o Senhor é odiar o pecado. Temer o Senhor é odiar a arrogância, o orgulho. Temer o Senhor é isso. Quem teme o Senhor odeia a arrogância. Então logo não vai ser arrogante. Temer ao Senhor odeia o orgulho. Logo não vai ser orgulhoso. Odeia o mal. Perceba o mal. O mal está aí o tempo inteiro. E a gente às vezes está sem discernimento para ver o mal. O mal está toda hora. O mal está no olhar, o mal está no falar. As pessoas querem que você caia mesmo. As pessoas querem que você erre mesmo. Para depois falar do Deus que você serve. Eles te instigam a errar e quando você erra, fala mal de você? Fala mal do Deus que você serve. Odeia o mal. Mas quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes somos orgulhosos no nosso dia a dia? Pedir perdão? Eu não peço. Não fiz nada. Não fiz nada. Não peço perdão. Se quiser, que ele venha. Quantas vezes somos arrogantes no nosso dia a dia? Achamos que somos melhor que o outro? Achamos. Isso faz parte daqui de dentro. Todo mundo é assim. Tem horas que o pregador está sentado ali e você fala assim, eu falaria melhor que ele. Com certeza eu falaria. Com certeza eu falaria melhor que eu. Às vezes às vezes a pessoa está fazendo, está dançando, e fala assim, eu danço melhor, ou eu faço melhor, eu ajo melhor, eu sou melhor. A gente tem isso dentro da gente, é normal. Mas a gente tem que quebrar isso, porque Deus odeia isso. Deus odeia isso. A gente é assim por natureza pecaminosa, mas a gente recebeu de Deus uma nova natureza. Essa natureza tem que fazer a diferença aqui dentro. Então, tem 3 coisas aqui que eu separei que a gente tem que fazer quando a gente teme ao Senhor. Buscar conhecê-lo. Você está buscando conhecer o seu Deus? Está sentando e lendo? Está fazendo um jejum? Está fazendo suas orações? Quem conhece a Deus, age como Deus. Quem vai conhecendo a Deus vai começando a ter atitudes parecidas com aquele que conhece.
Quando você está andando muito perto de um amigo, ou um marido, vamos botar um marido e mulher, que está ali todo dia. Tem horas que você faz o que o outro faz. Tem horas que o outro faz o que você faz. Às vezes o outro fala o que você completa a sua fala. São coisas que são interessantes, que a gente vai tendo uma intimidade tão grande que a gente começa a se parecer. Eu sempre fui uma pessoa quieta, não tinha pronto falar, tinha dificuldade de responder rápido qualquer coisa. Eu me casei e aí meu esposo tem uma fala rápida, ele troca rápido e eu fui aprendendo a ter isso e hoje eu consigo ter meu cérebro acelerou. Ele fala, já vai, eu falo de novo, ele já fala. São coisas, eu me pareci mais com ele, mas ele pegou coisas minhas também. É normal. Quando a gente busca conhecer a Deus, é assim. Exatamente assim. A gente vai ficando perto dele. E ficando perto dele, a gente vai falando assim, eu tenho que melhorar nisso aqui. Porque ele não tem que mudar nada. Não é igual um marido ou uma mulher que vai mudar alguma coisa. Ele não. Só a gente que vai pegar dele. A gente vai se aproximando de Deus, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou acelerar, isso aqui eu vou melhorar, eu vou consertar, isso aqui eu vou fazer. Mas isso é ficando perto, buscando conhecê-lo. Lá em Salmos 25:14, fala, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Que lindo, né? O Senhor conta segredos àqueles que temem a Deus. Porque você vai ficando tão pertinho. Você busca conhecer Ele tão de pertinho. E você vai entendendo quem Ele é. E a sua santidade. E aquilo vai clareando sua mente de uma maneira tão linda. Que Ele te conta segredos. Você vai conhecer a Deus e vai conhecer o que Ele quer. Os sonhos dEle, os planos dEle. O que Ele sonha para você, o que Ele sonha para a tua igreja. Isso é lindo, Ele conta segredos. E Ele vai te levar a conhecer a aliança dEle. A aliança dEle não somente com você, mas com todos. Ele vai te fazer entender isso. Isso é lindo. Amém, Dó? Amém. Quer saber os segredos de Deus? Eu sempre falei para Deus que eu queria saber. Tema o Senhor. Tema Ele. Respeite. Respeite a santidade dEle. Respeite a santidade dEle. Isso é com comportamentos e atitudes que a gente mostra nosso temor ao Senhor. Outra coisa que eu separei aqui é a obediência. Temer ao Senhor sem obediência é impossível. É impossível temer a Deus e não obedecê-lo. Mas obedecer somente a Deus? Obedecer somente a Deus? A obediência ela não está ligada somente à obediência a Deus. Começa pela obediência a Deus. Mas a obediência a seus líderes, a seu pai e sua mãe, quem tem, honra eles. Obediência. Obedecer um líder. Às vezes o líder veio de Deus falar alguma coisa com você, te falar alguma coisa e você vira a cara, você não o honra. Agora, se o seu líder não está mediante a vontade de Deus, você vai obedecer? Vai obedecer. Porque o seu líder vai dar conta, mas a sua obediência, ela é íntegra. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, mas meu líder está todo errado. Eu vou fazer o que ele quer. A responsabilidade da vida dele é dele. A sua é a obediência. Obedeça à sua liderança. Obedeça aos seus diáconos, seus pastores. Obedeça à liderança que Deus colocou sobre você.
E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus honra os obedientes. Lá em Deuteronômio 8:6 fala: obedeça aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, andando em seus caminhos, dele tendo temor. Os mandamentos do Senhor estão voltados, como o pastor Jorge fala, 4 voltados a Deus e o resto para o próximo. 6 para o próximo e 4 para Deus. Então, a gente tem que entender que a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Amar o Senhor, seu Deus, eu vou resumir somente nesses 2 mesmo, porque o próprio Jesus resumiu quem sou eu para fazer diferente. Ame o Senhor, seu Deus, acima de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Quando ele fala de todo o seu coração, as suas emoções, mas entendimento é a lógica, é a sua razão. Amar a Deus é razão, é amar a Deus independente de qualquer coisa. Amar a Deus é aqui, ó, saber que Ele é bom, saber que Ele é justo, saber que Ele é incrivelmente lindo. É aqui dentro, razão, não é emoção. Não é um cantar, não é um falar em línguas, é vivência, é dia a dia. Porque isso aqui passa. Na própria palavra de Deus fala que as línguas passarão, a profecia vai passar. Então, ame a Deus com uma emoção, mas com razão. De todo o entendimento. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu gosto de falar que até o Jesus melhorou esse mandamento. Ele fala, tá bom, você não entendeu o que é amar? Você não entendeu o que é amar como a ti mesmo? Eu vou falar assim, ame como eu amei. Jesus fala isso para os discípulos bem mais para o fim. Ame ao seu próximo como eu amei. Se a gente não entende o que significa amar como a nós mesmos, a gente tem que entender que amar como Ele amou. E aí o negócio fica diferente. Pesa mais porque Ele deu a vida. E às vezes a gente reclama de vir aqui conversar com alguém. E às vezes a gente reclama de ajudar o outro. E às vezes a gente reclama de caramba, chato pra caramba. Toda hora quer falar, toda hora quer conversar. Ora por mim, ora por mim. E a gente fica reclamando dessas coisas. Ame o próximo como Jesus amou. Jesus estava pronto o tempo inteiro. Ele estava pronto para cuidar de Pedro, que era um chato de galocha. Toda hora falava alguma coisa. Toda hora questionava alguma coisa. Jesus estava pronto para amar João, que era bonzinho, mas falou assim, quer que eu mande fogo do céu para matar todo mundo? Jesus estava pronto para amar Judas, que o traiu. Jesus estava pronto para todo mundo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas entenda, como Ele amou. Não é como a ti mesmo, somente como Ele amou. E ame ao Senhor. Obedeça os mandamentos. Obedeça a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para eu deixar de fazer, eu vou deixar. Se a palavra de Deus fala para eu refrear minha língua, eu vou refrear. Se a palavra de Deus fala para eu abandonar algumas coisas, eu vou abandonar. O que é o próximo ponto que eu separei aqui? Abandonar o pecado. Esse aqui é um pouquinho mais difícil que todos os outros. Porque mexe com nossa carnalidade. Mexe com quem a gente é, nossas tentações, nossos desejos. Lá em Efésios 4 fala assim, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui, se você prestar atenção em cada detalhe aqui, ele fala, não furte para você ter e trabalhe. Não furte e trabalhe para você ajudar. Ele não fala, não furte e trabalhe só para você. Não furte e trabalhe para você, mas para o outro.
Ele fala para você não usar a palavra torpe, mas usar palavras úteis para você, mas para abençoar e edificar o outro. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Essa, para mim, é a parte mais linda. Para que temer ao Senhor? Para isso. Para não entristecer aquele que está comigo dia a dia e me vê no meu dia a dia. Não entristecer aquele quem a gente tem que amar sobremaneira. Aquele que selou a gente. Já viu um selo que carimba e fala assim, esse é propriedade de Deus. Ele selou, o Espírito Santo te selou para ser dele. Não entristeçamos ele. Não entristecemos o Espírito Santo. Não vamos fazer isso. Então, para isso, eu tenho que abandonar o meu pecado. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso abandonar a minha língua que coça para falar mal do outro. Eu preciso abandonar os meus olhos maldosos e perversos. Eu preciso abandonar o meu orgulho. Eu preciso abandonar o meu olhar de maldade. Gente, a gente não imagina o quanto os nossos olhos são maus de vez em quando. Como ele tem capacidade de ser mau. Eu preciso abandonar quando a gente está lá, quando a gente tem uma possibilidade de ganhar uma melhora no negócio, mas aquilo ali não é tão legal. Aquilo ali não é certo, é errado. Aí, não, você dá um jeitinho aqui, eu preciso abandonar isso. Eu preciso abandonar conversinhas fiadas no meu telefone. Eu preciso abandonar o olhar maldoso para homens, para mulheres. Que aí fora, no dia a dia, isso é normal. Mas aqui dentro, os de Deus, os santos, não. Eu preciso abandonar velhas práticas. Eu preciso abandonar a mentira. Abandonar o palavrão. Porque são palavras torpes que não edificam a você e a ninguém. Lá em Filipenses fala que tudo que a gente tem que pensar, falar, nosso agir, se não der louvor a Deus, abandona. Faça só o que dá louvor a Deus. Abandone o pecado. Abandone o pecado. E às vezes a gente acha que pecado é uma grande coisa. Ah, não, mas é pecado de adultério. A mentira é igualzinho. Não tem diferença não. Você acha que tem diferença? Ah, mas ele matou uma pessoa. Ah, e você mentiu. É a mesma coisa. Para Deus não há diferença. A diferença existe na consequência daquele erro. Somente. Somente. Abandone o pecado. Lembra de você agora, quando você era do mundo. Quando você não conhecia Jesus. Para os que estão na igreja desde pequenininho, às vezes essa parte se confunde. Como eu. Isso se confunde um pouco, porque eu não tive mundo, mas eu tive pecado. Então eu sei, eu me conheço o suficiente. Deus já me revelou tudo que eu seria sem Ele. E tudo que eu posso ser com Ele. E isso faz toda a diferença. Mas você que veio do mundo, exemplo, lembra aí como você era. Quanto que você mudou. Mas pega aí e lembra, falta mudar isso aqui ainda. Tem coisa aí para mudar. Por mais tempo que você esteja na igreja. E essa é a maior dificuldade do cristão. Principalmente o cristão que já está na igreja há muito tempo. Lembrar do seu pecado. Às vezes a gente está tanto tempo, a gente já é líder, a gente já está há muito tempo, as pessoas já respeitam a gente, já confiam na gente. E a gente já acha que, posso demonstrar meu erro não. Ou a gente já acha que sim,
Não, estou fazendo tudo certo. Estou tranquilão com Deus. Estou muito bem. Estou num tempo bom com Deus. Ó, não estou errando. Pô, só de você falar que não está errando, já está errado. E isso acontece com a gente. Quantas vezes, às vezes, eu me coloco nessa posição. Às vezes a gente está no nosso dia a dia, acha, não, estou bem, estou tranquila, estou orando, estou fazendo minhas coisinhas. Mas Paulo, lá na frente, na sua vida, ele viveu um monte de coisa. E ele fala assim, miserável homem que sou. Uau, se Paulo, eu na frente de Paulo, sou quem? Ninguém. Mas se Paulo teve a capacidade de se encontrar um homem miserável e ainda também falar, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Com tristeza, quando você lê, você sente tristeza nele. Isso quer dizer que não é o tempo que a gente está na igreja que vai conduzir isso. Mas é quão mais perto a gente chega de Deus, mais a gente descobre nosso pecado. O quão miserável eu sou. Porque Ele mesmo me coloca como um gafanhoto quando Ele olha lá de cima. Aí a gente volta na busca. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo as minhas debilidades. E mais eu tento melhorar, mais eu abandono o pecado, mais eu obedeço. É uma sequência. Se aproximar de Deus é o que nos leva. Buscar a Deus é o que nos leva a todas essas outras coisas que eu falei. Abandonar o pecado é a obediência. Porque quanto mais eu me aproximo de um lugar santo, quanto mais a luz... Já em casa. Vou dar um exemplo claro, principalmente para as mulheres, mas os homens também vê a sujeira, mas os homens falam assim, vou deixar quieto. A maioria dos homens são assim, né? Tá uma sujeirinha no cantinho e fala assim, não vou nem falar, deixa para lá. Se eu falar, vou ter que limpar. Ai, deixa quieto. Mas mulher é diferente. À noite, por mais que as luzes estejam acesas, você não vê umas sujeiras no chão, você vê? Eu não vejo. Mas quando vem a luz do sol, que clareia o piso da casa, você fala assim, gente, quantas pessoas sujaram essa casa? Só foram 3? Já foi assim? Ou você pega uma lanterna e bota mais perto assim, você vê uma sujeira, e você fala assim, Jesus... Abre o guarda-roupa. Você vai olhar e fala assim, não, tá maneiro, tá bonitinho, tá arrumadinho. Pega uma lanterna e bota nos cantinhos com o escutão que vai ter lá. Não é assim? Vai ter aquela sujeirinha nos cantinhos. Você não vê a olho nu. Você vê se você colocar a luz. Se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus, que você vai falar assim, gente, essa sujeira minha estava aqui dentro do meu coração mesmo. Eu era assim, Pai. Me ajuda a mudar. Deixa a luz de Jesus entrar no seu coração, que você vai descobrir quantas coisas tem que melhorar ainda. Mas isso, quando a gente se aproxima de Deus. Se ficar distante, achando, Deus é um Deus bom, vai aceitar meu pecado, vai aceitar quem eu sou. Não vou fazer nada não, vou ficar aqui no meu cantinho, vim para a igreja, levanto a mãozinha, oro, choro, vou para casa, continuo a minha vida normal. Você não vai ver o pecado, você não vai ver nada, você não vai se aproximar de Deus. E no final, eu nunca vos conheci. É sobre isso, é sobre o céu. É sempre sobre o céu. É sobre morar com Ele um dia. É sobre fazer as coisas corretas aqui para ouvir dEle. Vinde, benditos do meu Pai. Uau! Imagina que delícia ouvir isso. Deve ser bom. Deve ser lindo. Então a gente tem que entender que a gente tem que temer a esse nome. Eu li lá com vocês Isaías 40 no início para isso.
para clarear quem é Deus, para abrir nosso leque. A gente acha que assim, Deus é Deus, é Deus. A gente coloca Deus quase num nível humano. Deus é Deus, é santo, é justo, é grande, é onipotente, é onipresente. Deus não é isso aqui, Deus é isso aqui. Ele está lá no céu, Ele fez a terra, Ele fez você. Ele não é qualquer um, Ele não é uma pessoa que a gente convive somente com, entende os meus erros, a gente está aqui. Não, Ele é santo, santo. A santidade de Deus, a santidade de Deus não pode ser ferida por mim, porque Ele é santo. E o mundo precisa entender e conhecer esse Deus santo, mas foi para isso que Ele colocou a gente, e a gente tem falhado, porque o mundo não conhece a Deus. O mundo conhece cristãos que não honram a Deus. Precisamos fazer isso diferente. O mundo é mau, vai ser pior daqui a pouco, cada hora vai ser pior. Mas e o lugar que você convive, e na sua casa, e com a sua família? Deus está ali, Deus está presente, Deus é honrado na sua família, na sua casa, no seu trabalho. As pessoas reconhecem Jesus por você, porque Ele é uma pessoa correta e justa. Esse é um cristão de verdade. Seu marido não cristão reconhece Jesus, mesmo que ele não aceite Jesus, mas ele reconhece Jesus na sua vida. Seus filhos sabem quem você é em Cristo. As coisas precisam mudar. Eu preciso temer mais a Deus no meu dia a dia, na minha rotina. Deus, Ele se preocupa muito com a rotina. Quando Ele dá um conselho para os maridos, Ele fala assim: ame a sua esposa e cuide dela na sua rotina. Quando Davi estava lá, Ele fala que Davi estava na sua rotina. Deus se preocupa com a rotina, com o nosso dia a dia, com quem a gente é lá fora. Aqui dentro é fácil demais. Às vezes tem uns atribulados que não deixam ficar tão fácil assim? Tem. Mas aqui ainda é fácil. Mas lá fora é difícil. Lá fora é muito difícil. Lá fora é muito difícil. Mas não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está com você no seu dia a dia. Às vezes a gente toma as atitudes e a gente faz assim: não era para eu ter feito isso. Mas ainda é isso que Deus quer. Que mesmo que a gente erre, a gente reconheça: não era para ter feito isso, me ajuda, Senhor, eu não vou fazer mais. Conserte o seu erro. Mas olha para aqui dentro, não fica achando que você é bom demais, não. Que não existe bom senão Deus. Até Jesus fala isso para o jovem rico. Por que me chama bom? Bom, só existe um senão Deus. Porque o jovem rico estava se colocando igual a Jesus. Ele estava se achando bom para caramba. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Ele estava se achando bom. E aí Jesus fala assim: por que você está me achando bom? Você nem me conhece ainda? Bom, só Ele. Bom, só Ele. Essa pessoa que fez uma terra, separou as águas, esse é bom. Então entendemos que existe um propósito no temor. Existe um propósito real, que eu quero que você abra comigo, por fim. Provérbios 14, 26 e 27.
fala assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta as armadilhas da morte. Amém? Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aí a gente entende que o temor do Senhor não vai ser só para a gente. O temor do Senhor também vai proteger aqueles que a gente ama. Se eu temo a Deus, eu construo uma fortaleza que vai ser só para eu morar? Não, para os meus filhos, para minha família, para minha geração. Quem teme ao Senhor constrói algo seguro para a sua geração futura. Tema ao Senhor. Não é tema só por você, não. Tema pelos seus filhos. Tema pelos seus liderados. Líderes. Eu, Mariana. Tema ao Senhor por quem está com você como liderado. Aquelas pessoas que confiam e respeitam você como líder. E falam assim: eu queria ser parecida com ela. Tema ao Senhor por eles. Para que eles não encontrem em você um motivo de desistência. E o temor do Senhor é a fonte da vida. Ele vai proteger você das armadilhas que o diabo vai colocar. As armadilhas da morte. Quem teme ao Senhor vai ser protegido por isso. Vai entender para onde tem que ir, qual amigo seguir, qual amigo não seguir, qual amigo abandonar, qual grupo sair. Quem teme ao Senhor sabe